vamos, para iniciar aí, eu convido você a abrir a palavra do Senhor, lá em Josué, capítulo 24, um texto clássico, né? A respeito aí da família. Josué, capítulo 24, do verso 14. e 15, vamos ler esses dois versos inicialmente. Diz assim, pois, palavra do nosso Deus, todos juntos, Josué, capítulo 24, verso 14, diz assim a palavra do nosso Deus, todos. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos começar então essa sequência tratando sobre família e, obviamente, o objetivo é que nós possamos guardar alguns preceitos e princípios da palavra do Senhor para que a nossa casa, de fato, sirva ao Senhor. Hoje, na nossa primeira aula, aí, o tema dela é tratarmos das questões básicas sobre a origem da família, né? E apesar do sugestionamento proposital aí dos pelicanos, ou é pelicano, viu? Você pensou que era garça, não é. Apesar da foto proposital aí de dois pelicanos senegaleses, essa foto é minha, né? A origem da família não está na garça, né? Assim que brinca com as crianças, né? Então, aonde que está a origem da família? E é isso que nós vamos trabalhar nessa manhã, olhando aí um pouquinho mais para a palavra de Deus nesse sentido. Nós já vimos aqui na leitura que fizemos, que um dos sinônimos usados na palavra do Senhor de família é casa. Quando Josué aqui está falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está dando a ideia desse núcleo de família. Mas, vamos lá, para a nossa perspectiva, né, antes de entrar propriamente aí no tema de hoje, a origem da família, quero apresentar aqui em linhas gerais aquilo que nós vamos trabalhar nessa sequência de estudos aí. Então, a família como esse projeto para a glória de Deus, né? Então nós vamos hoje iniciar aí tratando da origem da família, observando que a família foi planejada por Deus. Depois nós vamos tratar um pouquinho de algumas normativas que Deus traz para a família. São temas, irmãos, não são necessariamente aulas, tá? Lembrando que cada tema desse aí acaba se desdobrando em algumas aulas, como a gente faz também na quarta-feira. Dentro aqui das normativas, principalmente, a gente deve dividir em duas. Depois, a família recebeu propósitos, então nós vamos tratar com os alvos, os objetivos que Deus estabeleceu para a família, né? Dentro das normativas, voltando um pouquinho, né? Nós vamos tratar de uma das normativas, é o próprio casamento, então nós vamos trabalhar uma subdivisão aqui das normativas só sobre a responsabilidade do casamento, que é algo que está em crise, né? Nossa geração, ninguém mais casa, só junta, né? Então nós vamos ver qual que é esse padrão bíblico para uma família, para a glória de Deus. Depois os propósitos. Depois nós vamos tratar sobre as funções, né? Os papéis e as funções diferentes e complementares aí de cada membro desse núcleo menor da família, ou dessa base, o marido, a mulher e os filhos. Depois vamos estar tratando sobre, dentro desses objetivos que foram apresentados no tema 3, aí nós vamos tratar de algumas práticas da família. Então a família é lugar de adoração e serviço. Depois a família é lugar de ensino, focando o ensino espiritual, moral e cívico. Depois nós veremos a família é lugar de educação, fazendo uma distinção entre ensino e educação.
E aí educação social, sexual, laboral, financeira, política. Depois a família é um lugar de treinamento, que é a questão do corrigir, do discipular, da questão dos sentimentos, né? Você treinar, em especial os filhos, a crescer, a buscar a maturidade. Vamos tratar isso no tema 8. Depois é lugar de amor e perdão. Pois no tema 10, a família é lugar de restauração e comunhão. 11, a família deve ser a base da igreja. E aí tratando da responsabilidade não só no seu núcleo na casa, mas dentro do contexto da igreja. Lembrando, inclusive, que dos pré-requisitos para a liderança da igreja é que esta liderança governe bem a sua própria casa, né? E o 12º tema aí, a família deve ser acolhedora e missionária, que é um padrão dos cristãos do primeiro século, onde mantinham em suas casas igrejas e acolhiam igrejas, uma vez que ainda não tínhamos esse sistema de templos ou de comunidades como nós temos hoje, mas cujo princípio ainda deve ser trabalhado para que, de fato, tenhamos uma família para a glória de Deus. Então essa aqui é a proposta desse nosso próximo curso. Provavelmente nós vamos levar isso aí até perto do final do ano, tá bom? E eu quero desafiar você a caminhar conosco e assim crescermos juntos aí, segundo o tema proposto. Para os mais jovens, como indicativo aí, para formar uma família na perspectiva para a glória de Deus, e para aqueles que já estão embarcados, né, para que remem direito e remem de uma maneira para a direção correta e, consequentemente, para a glória de Deus. Tudo bem? Então esse é o nosso desafio aí nesses próximos meses. Tá joia? Agora voltando para a nossa aula mesmo, de hoje, que é a origem da família, né? Então, para início de conversa, nós precisamos entender o que significa a palavra família. Deixa eu fazer uma pesquisinha rápida aqui com você. Para você, o que é família? Tem diferença, por exemplo. Não, família, pastor, eu, meu pai, minha mãe, e familiar, aí já pega vovó, não sei o quê. Como que funciona isso na sua cosmovisão? O que é família para você? Vamos ver lá os mais animados aí. Depois da devocional do Luciano, tardio e falar, o pessoal que já não falava nada agora na aula, agora, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, me auxilie, só para eu entender como que é a sua cosmovisão a respeito de família. Quando eu falo de família, você pensa no quê? É só você e sua esposa? Família? Meu pastor, sou eu e o Pet. Eu e o Lulu. Eu sei o Pet. Então eu quero entender qual que é a sua cosmovisão sobre família. Vamos lá. Quem está animado aí? A Nájila levantou a mão? Não, só coçou a orelha, já estava coçando. Vamos lá, vamos ver. A irmã Sueli, o que é família? É a união de pessoas que se amam. Tá, vamos lá, vamos caminhar. Depende do contexto que é usado. Pode ser pai, mãe, irmãos e depois, né? Tem gente que, por exemplo, eu quero perguntar, lá na hora que você está brigando com o cônjuge, você fala assim, é sua família. Só da sua família, não é um problema. Tá, então você está já fazendo uma distinção clara onde que é a sua família, né? Ou não acontece isso? Só acontece na minha família? Eu acredito que não. Mas é a ideia de que existe uma hierarquia, pelo menos na nossa cabeça, em relação a essa ideia de família. Alguém mais levantou a mão? O seu Ziel aqui, depois o presidente Roberto. Ótimo, aí é uma outra perspectiva. A Bíblia diz que todos que creem em Cristo fazem parte de uma só família. Olha, é uma família da fé, não só dos que amam, mas que compartilham uma só crença. Presidente Roberto. Para não viver sozinho. Então, quer dizer, se eu e a mulher só, já é uma família. Tudo bem? Mas vamos ver aqui que antes de entrar na palavra propriamente,
vamos ver qual que é a visão bíblica desse negócio, né? Se você pegar desde o início das Escrituras, você vai ver, abra lá, Gênesis. Você vai ter a ideia de Deus falando com Abraão já em Gênesis 13, 14, né? Apresentando essa visão de família de um modo mais genérico. Então, capítulo 12, verso 3. Gênesis capítulo 12, verso 3, Deus vai falar assim com Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas quem? Todas as famílias da terra, né? Essa ideia aqui de família aponta, de certa forma, para o cumprimento da promessa em Cristo, que aqueles que estão em Cristo, portanto, são filhos de Abraão, né? Então, todos aqueles que agregam a Cristo são alvos da bênção que Deus prometeu para Abraão. Mas aqui, quando fala famílias, está falando de nações, está falando de povos, está falando de línguas, está falando de grupos. É um negócio bem genérico. Quando você vai, por exemplo, para um contexto antes disso, né? Quando você vai para o contexto de Torre de Babel, quando houve a confusão das línguas, a Bíblia vai dizer que, então, de acordo com a língua, as famílias foram divididas. Então, nesse contexto, a Bíblia vai usar a questão das famílias na perspectiva de grupos linguísticos, né? A gente usa, de certa forma, isso ainda, quando a gente pega na antropologia e trata, por exemplo, dos semitas. Quem são os semitas? Ou o movimento antissemita, que a gente ouve muito falar aí, né? Quem são os semitas? São os descendentes de Sem, né? Lembra dos filhos de Noé? Né? Então, os descendentes de Sem são chamados semitas, entre eles estão um grupo de árabes, um grupo de os próprios povo de Israel, judeu, tal. Mas veja, é uma família, porque trata da questão semântica, da questão de linguística, né, de língua. Então a Bíblia também chama de família esse determinado grupo aí. Quando nós olhamos para a divisão da terra prometida nas 12 tribos de Israel, nós vemos que a separação da terra foi feita também por famílias. E aí você tem um tronco familiar que aí divide lá para a tribo de Manassés, para a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e tal. São consideradas famílias. Aí quando você olha para o contexto do tabernáculo e você vê dentro da tribo de Levi, algumas atividades que foram atribuídas a determinados grupos dentro da tribo de Levi, também é aplicado como famílias. Responsabilidade lá, os quatitas vão ficar responsáveis por isso, os não sei quem vai ficar responsável. São tidos como famílias. Olhando para o Novo Testamento, você vai lá para Lucas, vamos dar uma olhadinha aqui no Novo Testamento. Nós chegamos aqui em Lucas capítulo 2. Você tem já um outro contexto, no verso 4. Lucas capítulo 2, verso 4, vai falar a respeito do nascimento de Jesus, mas vai contar um pouco da família dele. Então, José, diz aí o texto, Lucas 2, 4. José também subiu da Galiléia para a cidade de Nazaré, para a Judéia, então são regiões lá, né? A cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa e família de Davi. Então você vê que houve um período que só a tribo de Judá é chamada de família, mas agora dentro da tribo de Judá você tem
os progenitores, no caso aqui Davi foi colocado como um, então casa de Davi, e família de Davi, também chamada num núcleo menor, dentro de uma família que a Bíblia já tinha usado essa termo para tratar da tribo como um todo. Né? Então é uma outra forma que as escrituras usam aí para família. Um outro exemplo que você tem aí no Novo Testamento, uma citação em Lucas, ou melhor, de Lucas em Atos, lá no capítulo 7, dá uma olhadinha lá, Lucas 7, quando ele está tratando da história, dentro da defesa de Estevão, lá no verso 13, Atos 7, verso 13, ele contando aí a história, Estevão vai dizer assim, na segunda vez, José se fez reconhecer para seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então, nesse contexto aqui, não só José, a esposa e os 2 filhos, mas José e os irmãos, os pais e tudo mais, quando Jacó vem para o Egito, se apresentam lá, não lembro de um número exato agora de pessoas, mas todo esse grupo foi apresentado para Faraó como sendo o quê? A família de José. Tá? Então, essa ideia mais ampla, né? Como a Sabrina falou, pode ser o contexto do pai, a mãe e os irmãos, dali a pouco pode ser, né? Igual acontece lá, né, Otaviano? Vai lá para o sul, Sabrina vai vir aí visitar, não sei o quê. Aí reúne a família. Até você fala assim, quem é aquele ali? Família? Você nunca nem viu, mas junta todo mundo lá. Né? Vai fazer casamento, aí você não lembra, aí você fala assim, então, nós vamos fazer um casamento, tá bom. Aí você chega pro pai, pra mãe, então, pai, quem nós vamos convidar? Não, tem que convidar a família. Meu Deus. No dia de hoje ainda, hein? Aí tá, aí você fala, então faz lá, mãe, uma listinha, quem é da família. Aí você pega a listinha que a mãe fez, que o pai fez, você tem o rolo, vai embora. Aí você pega lá, quem que é essa aqui? Essa é a fulana de tal, não sei do que, do primo, não sei das quantas. Mas isso aqui não é família? Não acontece isso até hoje? Aí os noivos falam, não mãe, só a família mais próxima, né? Aí a mãe fica chateada, chora, porque não vai convidar o filho do primo, do tio. Não tem um trem assim? Tudo por conta da cosmovisão do que é família. Tudo bem? Um outro exemplo aí que nós vamos ver, vamos pegar aqui, eu casei, aí eu tenho a minha família, formei minha família, casei, eu, Clarice, sou família, depois vem os filhos da família. Os progenitores deixam de ser da família? Na visão bíblica, o que você acha? Não, continua. Pega lá, por exemplo, 1 Timóteo 5,16. O que diz lá 1 Timóteo 5,16? Uma instrução de Paulo, né? Para tratar com um problema relacionado à família, que era a questão das viúvas. E aí nós temos uma instrução aí em 1 Timóteo, capítulo 5, o verso é de número 16. Então, vamos dar uma olhada aqui. 1 Timóteo 5, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Se alguma crente tem viúvas em sua o quê? Em sua família, veja que aqui o viúva está no plural. Então não significa só a mãe, tá? É tia, sei lá, tem viúvas, né? Então, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. E não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, veja que aqui a visão de família não é simplesmente esse núcleo básico, né, pai, mãe e filhos, mas engloba tanto os avós e todos os outros grupos
microgrupos de família, que se porventura precisar de socorro, então se eu vou observar se tem na minha família alguém que, viúvas, no plural, então é minha responsabilidade, inclusive, socorrê-las, né? Para que a igreja não fique sobrecarregada. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Então, veja que a Bíblia ela vai falar, então, de família, desde o núcleo específico, que é o caso lá de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é esse núcleo aqui, é chamado menor, só que essa casa que é usada aqui de Josué, não é simplesmente um núcleo pequeno, porque José e Maria foram lá até Belém, porque era da casa de Davi, veja, não era do núcleo pequeno, era um núcleo maior, mas também é chamado de casa e família de Davi. Vemos que as famílias podem referir-se a nações, grupos linguísticos, né? Grupos étnicos, e pode também referir-se àqueles que estão determinados de uma tribo, né? Ou de um grupo de pessoas específicos. Olhando para a terminologia propriamente, irmãos, quando nós falamos aí da palavra família, o termo, a expressão família, famulus, né, vem da raiz do latim, né, e da organização social romana, onde o termo referia-se a um grupo doméstico, que incluía inclusive servos e escravos. Na verdade, o termo original, famulus, é justamente o escravo da casa. Essa é a minha família, se você estivesse no contexto de Roma. Referia-se a quem? Ao grupo de escravos que serviam você na sua casa. Era a sua família. Era nesse contexto que foi usado o termo família, vindo do latim. É lógico que dentro de um contexto grego, um contexto judaico, um contexto dos povos antigos, a família refere-se também a esse grupo próximo de progenitores, né? E descendência. Hoje em dia, o termo família aponta aí para um agrupamento humano, geralmente, e também pode contar até os animaizinhos aí, né? Ainda mais hoje em dia. Me permita, irmãos, não dá, né? Você chega lá, tem dia que você chega lá, a pessoa fala assim, Lulu, fala oi pro pastor, o pastor veio visitar, oh, que maravilha, tal. O pastor esteve doentinho, o senhor poderia fazer uma oração? Disse, meu Deus do céu. Aquela tiração de sarro lá do Ariano Suassuna, né? No Alto da Compadecida, que a mulher do padeiro quis que enterrasse a cadelinha em latim. Lembra da história? Quem assistiu o filme? Aí você falava assim, não, isso aqui é uma aberração, né? Desde lá de Ariano Suassuna já tirando sarro. Hoje não, meu amigo, hoje isso aí é fato. E verdade, né? Tem gente que fica mais de luto por um cachorro do que por gente, né? Morreu minha sogra. Teve um caso lá a gente brinca, né? Lá em Jabuticabal, um irmão lá, passei lá 7 anos, durante muitos anos, lá, pastor, nós vamos fazer um churrasquinho lá em casa. Nós vamos fazer um churrasquinho lá em casa, vou chamar o senhor, tudo bem. Ele nunca deu certo e tal. Aí um belo ano lá morreu a sogra morava junto. Aí morreu a sogra, passou, sei lá, um mês que a sogra morreu, falou, pastor, vamos fazer um churrasquinho, agora vai dar certo. Só esperou a sogra morrer para fazer o churrasquinho. Aí se morre, sei lá, o peixinho dourado dele, aí o cara fica 6 meses em luto, e diz, nossa, ele era especial, nadava para lá, nadava para cá. Tal. Tem gente que sente essa ideia de família, né? Já viu aquilo lá, vai na casa, né? Os filhos são pai de pet, né? Casadinho de novo, é pai de pet. Aí você chega para visitar o filho, aí fala, vovô chegou. Não é assim? Porque dentro da cosmovisão, né? O pet é parte da família. Tá? Então, hoje em dia, considera. Quando você olha para o contexto da Bíblia, você põe assim, os animais faziam parte da família, de um modo geral? Fazia. Não é à toa que, quando você vai para Jó, você vê a ideia lá de fazer questão de que ele perdeu lá o tanto de camelo, tanto de sei o que, lá. Você vai para Jonas, o argumento de Deus para com Jonas é que na cidade lá que Jonas pediu, não, destrói, acaba com tudo,
tinha lá 120 mil pessoas e mais não sei quantos. O que tinha lá? Abra lá sua Bíblia lá. Jonas. Agora, o fato da Bíblia considerar isso, irmãos, não indica a ideia de que você vai tratar como filho. E tem gente que cuida mais do pet do que das próprias crianças propriamente, né? Então veja aí o verso 11 do último capítulo de Jonas. Jonas capítulo 4, verso 11. Vou ler o 10 e o 11. Ó. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Veja que Deus considerou não destruir uma cidade não só por conta das pessoas, mas também pelos animais. Então a Bíblia ela vai incentivar essa ideia como gerente da criação que somos, de você cuidar bem da sua criação. Agora, você já colocar essa criação no lugar dos filhos, meu amigo, o bebê reborn é uma virgulazinha só, viu? É um processo, tá bom? Você chegar na boneca lá é só mais um passinho. Porque você está descaracterizando a visão geral do que a Bíblia deu. Tem gente que escolhe não ter filhos para ter pets. Isso aqui para bebê reborn e para pôr remedinho na caixa d'água é 2 palitinhos. Tá? Cuidado. Então a ideia de família hoje está aí meio que desestruturado, né? As pessoas não têm uma noção exata do que é família. E isso tem causado problema na nossa geração. Então, nessa evolução, o termo pode ser sintetizado que o pensamento atual vê a família como sendo simplesmente um grupo de pessoas unidos por laços afetivos. É a ideia lá. Um grupo que se ama. O cachorro me ama, o gato me ama, então família. Né? E geralmente compartilhando um espaço e mantendo uma relação de solidariedade e cuidado mútuo. Porém, para nós, que nós vamos tentar aqui pelo menos colocar aqui num padrão, tá? Talvez você tenha uma cosmovisão como essa que nós mencionamos aí, mas para nós, toda vez que a gente for falar de família, é essa família aqui que eu quero que você entenda. Né, que o presbítero Roberto mencionou. Então, para nós, em especial no curso que nós vamos fazer aqui, o termo família denotará mais que isso. Indicará um núcleo planejado, instituído pelo Criador, com normativas, propósitos, pressupostos e funções em todas as esferas da realidade humana. Então, não é simplesmente um ajuntamento. Não é simplesmente um grupo que vive junto, que se tolera e que trata com afetividade. Para nós, família é algo que parte da intencionalidade de que foi criado essa instituição com um propósito específico, que vai muito além daquilo que está sendo realizado, infelizmente, nos dias de hoje. Então, na Bíblia, a família é entendida como uma instituição divina, planejada e criada por Deus para ser a base da sociedade. Em um lugar onde os valores e a cosmovisão teísta, ou seja, que crê em Deus, são transmitidos de pais para filhos. É um lugar de ensino intencional, pautado em amor, respeito, cuidado e relacionamento entre os cônjuges e entre pais e filhos, com o casamento sendo visto como a base para essa união. Então, na nossa cabeça, uma família dentro do padrão bíblico é aquela onde um homem
e é importante dizer isso nos nossos dias, um homem, né, não que se sente homem, mas biologicamente homem, né, XY, casa com uma mulher, não simplesmente que se sente mulher, mas biologicamente XX, que se unem dentro das leis gerais, da onde ele esteja, mas principalmente dentro de um padrão de aliança, de pacto conjugal diante de Deus, ou seja, um casamento, e aí então exerça as funções para a qual Deus determinou, as normativas que Deus deu. Dentre elas, a primeira normativa é ter filhos. Você vai ver que a primeira lei, o primeiro mandamento que aparece na Bíblia, sabe qual que é? Crescer e multiplicai. É a primeira ordem que a Bíblia vai dar, é essa. Então, pastor, mas juntou lá duas pessoas, um que se acha que é, o outro acha que é diferente, juntou. É família? Pode ser para sociologia, pode ser para antropologia, pode ser para o entendimento geral da nação, pode ser para o direito, pode ser para qualquer outra linha científica. Dentro do contexto do nosso curso, família, isso não é família. Porque não dá para cumprir o propósito para qual Deus estabeleceu. Tudo bem? Um exemplo. Eu, a Joaninha, e nós temos 2 pets. Dentro do nosso... Isso é família? Não. Isso não é família. Dentro da perspectiva bíblica e do nosso curso, não é família. Porque não vai dar para você, a Joaninha e os 2 pets cumprir com o propósito que Deus estabeleceu para família. Mesmo porque não tem céu do pet, tem? Algum cão messiânico veio e morreu na cruz por todos os outros cachorros? Você conhece? Não, eu desconheço essa história. Então não tem. Eu sei que o pessoal não gosta que eu fale isso, mas é a verdade bíblica. Um cachorro e uma samambaia é a mesma coisa. A diferença é que um suja, o outro não. Um late, o outro não. Mas na perspectiva criacional, não tem diferença nenhuma de qualquer criatura não humana a um vegetal. Simples. Ai, pastor, misericórdia. Dentro do nosso curso é essa visão bíblica que nós vamos seguir. Então, quando eu estiver falando de famílias normativas, apontando o que Deus quer para você, para a família, o Lulu não entra. Tá? A pitanga não entra. O Brock não entra. Nem sei se tem. Alguém tiver algum, é só coincidência, viu, gente? Mas não entra. Tudo bem? Nós estamos falando, então, dentro de uma visão que a Bíblia apresenta de família. Um homem, XY, uma mulher, X, biologicamente falando, que vão se unir em casamento com idade adulta, nós vamos ver, porque não pode ser diferente, para constituir, então, uma família tendo filhos, se Deus assim, obviamente, conduzir para que tenham filhos, mas ser ou agregados no sentido humanos, ou adotados, ou seja lá tal, mas que formem um núcleo de humanos que vão ter um propósito intencional de glorificar a Deus no exercício cada um da sua função estabelecida pelo próprio Deus. Estou sendo claro aqui, irmãos? Sim? Fabinho, entendeu? Então tá bom. Aquele projeto dos 15 cachorros não entra aqui no contexto de família. Então vamos lá, irmãos. Gênesis capítulo 1, verso 26. Vamos ver aqui o início de tudo. Lembrando que o capítulo 1 de Gênesis é a visão da criação do mundo na perspectiva genérica. E depois o capítulo 2, dentro do paralelismo cíclico, que é uma característica da literatura judaica, né? Ele vai recontar a história da criação focando no homem, na criação do homem e da mulher.
capítulo, não é que foi criado um homem em Gênesis 1, 26, 27, e depois foi criado Adão e Eva, porque a perspectiva aqui não é cronológica, mas é sempre cíclica. Nós já estamos estudando isso já há 6 anos juntos, e esse óculos aí nós já mostramos para você. Então aqui no capítulo 1, verso 26, nos é dito assim: também disse Deus, façamos o homem, o termo homem no sentido genérico, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então veja, a criação do homem foi algo planejado. Não foi um acaso, fruto do acaso. Foi algo planejado. E planejado, aqui ainda de uma maneira embrionária, mas a ideia da triunidade, né? Desde o início de Gênesis, no princípio criou Deus, os céus e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e o verbo, né? Haja Deus. E a palavra de Deus criou todas as coisas. Então aqui você já tem, de um modo bem embrionário ainda, a ideia da trindade. Deus, o Espírito e o verbo. Por isso que João vai falar que o Logos, o verbo, a primeira palavra que sai da boca de Deus é um verbo, haja luz, né? Haja. Então essa é a ideia. E aqui no verso 26, façamos, primeira pessoa do plural, já apontando para a ideia de um ser divino que não é constituído em uma só pessoa, pelo menos mais do que duas. E aí, pela revelação bíblica, isso fica claro que são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aqui, então, já parte do pressuposto de que algo foi planejado. Façamos, pois, o homem. E esse homem é diferente de todas as demais obras da criação, né? É lógico que o termo hebraico aqui não ajuda muito, quando fala lá de ser vivente e alma vivente, porque o termo é basicamente o mesmo. Mas a tradução nos ajuda a entender. A tradução, e eu acredito que foi muito bem acertada, diz que os animais e todas as outras coisas são seres viventes. Faz uma distinção depois quando eles traduzem para homem, dizendo que o homem é uma alma vivente. Essa tradução, ela acaba sendo interpretativa, e aqui eu coloco como correta, porque ela dá esse diferencial entre o homem e a mulher criados de todos os demais seres vivos criados. Por que essa interpretação está correta? Porque no capítulo 1:26 que lemos, diz que o diferencial na criação do homem e da mulher é que esses seriam feitos o quê? A imagem e a semelhança de Deus. De um modo bem simplista, né? É lógico que nós já estudamos isso em teologia há algum tempo atrás, mas de um modo bem simplista, o que seria ser criado à imagem e semelhança de Deus? Deus compartilhou conosco alguns dos seus atributos, os chamados atributos comunicáveis, né? Existem, dentro do estudo de Deus, atributos incomunicáveis, por exemplo, onipresença, onisciência, onipotência, eternidade, isso é só Deus que tem. Mas na criação do homem, ele, fazendo a sua imagem e semelhança, ele compartilhou, ele comunicou com o ser criado, diferente dos animais e dos vegetais, a sua imagem e semelhança. Ele compartilhou ou comunicou alguns atributos. A Bíblia diz que Deus é amor, é a essência dele. E nós também amamos, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Justiça, ira, misericórdia, bondade, são atributos que você vê plenamente em Deus, mas que você também vê em nós. Antes do pecado, esses atributos eram perfeitos. Com os efeitos do pecado sobre a mente, os chamados efeitos noéticos do pecado, noético sobre a mente, então isso foi manchado. Por isso que o nosso senso de justiça é furado, o nosso senso de amor é furado, de misericórdia, de bondade. Por isso que a gente peca, é infiel, é um monte de coiseira, porque esse padrão que Deus compartilhou conosco foi manchado. Tudo bem? Isso aqui nós já estudamos há um tempo atrás. Então, o que diferencia o ser humano, o homem e a mulher, de todos os demais seres, é que nós fomos criados à imagem e à semelhança.
Né? Ah, mas nós vemos animalzinho tem inteligência, animalzinho tem não sei o quê, pipipi, pororó. Tá. Dentro da criação de Deus, e alguns já seguem a ciência, falam que até as plantas, né, têm inteligência. Não é à toa que tem um grupo lá que planta tomate em estufa com música ambiente. Já viram isso na internet? O cara fez uma estufa e se você põe uma música o tomate mingua. Se você põe música orquestrada, o tomate cresce. Já viu esse tipo de pesquisa? Pesquisa lá, você vai ver. Então, aí alguém fala, tá vendo? O próprio vegetal, ele tem uma inteligência musical. Olha só que coisa. Que o influencia, e pororó. Pesquisas, tá? Mas que não faz do tomate ser igual a você. Não é por isso que nós vamos falar, olha, o tomate também tem atributos ou coisas desse tipo. Criação de Deus. Nós somos criados de um modo distinto, diferente. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Por isso, quando nós nos igualamos a qualquer outra obra criada, nós estamos desprezando o planejamento original. Volte seus olhos de novo para o verso 26. Façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio. Domínio sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, nós fomos criados de um modo distinto, planejado e criado de um modo distinto para dominar. Aqui está o chamado mandato, o princípio por mandato cultural. Você foi chamado para ser o cara que domina as coisas. Seja lá qual área que você for trabalhar, o que Deus espera de você é que você seja o melhor que você possa ser na área. Não significa que você vai ser melhor que os outros, mas o melhor que você possa ser dentro daquela área, você tem que ser. Você tem que dominar aquele negócio. Tudo bem? Isso nos diferencia dos demais. Verso 27. Criou, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí vem, o que ele criou? Homem e mulher os criou. Macho e fêmea, algumas traduções vão trazer. Tá? Então há uma distinção de gênero que Deus criou. Por isso que na nossa perspectiva de família, não existe nenhum outro tipo de família alternativa. O padrão de gênero bíblico é apenas binário, é apenas macho e fêmea. Esses mais de 300 gêneros aí que estão inventando isso aqui, não entra dentro do padrão bíblico. Nós só temos menino e menina, macho, fêmea, homem, mulher. Isso é o padrão de gênero. Ah, mas e o não sei o que? Efeito do pecado sobre a mente humana. Ah, mas e o caso biológico, assim. Consequência do pecado sobre a criação. Da mesma forma que nasce gente com deficiência, que é um fruto natural da consequência do pecado sobre nós, está todo mundo sujeito. Né? A ideia é sempre contrária daquilo que nós vemos, né? Nasce uma criancinha, você fala assim, é perfeitinha? Ah, é perfeitinha. Ai, que bom. A ideia é o seguinte, e nasceu perfeita? Nasceu, você acredita? Misericórdia, nasceu, foi graça. Porque dentro do padrão de consequência natural do pecado, meu amigo, era para nascer tudo bichado. Tá certo que uns nascem mesmo, né? Mas a ideia era que a totalidade fosse bichada. Se nasce perfeitinho, saudável, bonitinho, é graça comum, porque é aplicada sobre crentes e descrentes. Porque o pecado destruiu tudo, manchou tudo. Então a pergunta não é quando nasce alguém com uma deficiência. E por que nasceu com deficiência? A pergunta é quando não nasce com deficiência. Não, mas por que não nasceu defeituoso? Ok, graça. A resposta nós temos. Agora, se não aconteceu, é a consequência natural. Mas fora isso, irmãos, né, dessa consequência do pecado,
o padrão é sempre, no sentido de gênero, é macho e fêmea. Tudo o resto é produzido por uma consequência natural do pecado ou por um aprendizado de uma inclinação pecaminosa. É dessa forma que nós vamos tratar a família aqui. Tudo bem? Sim ou não? Sim, beleza. Vamos caminhar mais. Verso 28. E Deus os abençoou. Há aqui mais um diferencial para provar a perspectiva de uma criação planejada por Deus. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui está a primeira ordem que foi dada aos homens criados. Né? Ou seja, cheguem à fase adulta e enche a terra. Multiplicai-vos, enchei a terra. A segunda ordem é sujeitai-a. Então você tem um mandato social ou familiar, como alguns preferem, e um mandato cultural. Mais à frente, no capítulo 2, nós vamos ver de uma maneira mais clara o chamado mandato social, que era pautado no obedecer da guarda do sétimo dia, né, e da obediência de não comer o fruto proibido. Então você tem 3 mandatos de Deus na criação antes da queda. Um mandato familiar ou social, que refere-se um modo de eu glorificar a Deus nos meus relacionamentos horizontais, com o meu próximo, com a formação da família. O mandamento cultural, que é o dominar e sujeitar a terra. Deus não criou ninguém para ser vagabundo. Mesmo antes da queda, Adão já trabalhava e trabalhava razoavelmente bem, né? Tanto na agricultura, cuidando do jardim, dando nome para os bichos, na questão biológica. Então, o trabalho não é pecado. O trabalho ficou difícil depois do pecado, obviamente, mas ele não é o pecado. E o mandato espiritual, que é a minha relação vertical, o modo de eu me relacionar com o Criador. Então, os 3 mandatos referem-se ao meu relacionamento com o Criador, o meu relacionamento com o próximo, os outros seres humanos, e o meu relacionamento com as demais obras da criação. Tudo bem? Mas o primeiro mandamento é um mandamento familiar. Quando o verso 28 diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, o casamento, a formação de família, é algo que foi planejado dentro dessa ação da criação de Deus. Então, irmãos, a origem da família está em Deus e na relação triunitária do ser divino. Não foi só o pai que resolveu, o filho que resolveu, não, façamos. Foi algo planejado aí dentro dessa economia que nós chamamos, né, da triunidade. E ele o faz macho e fêmea. A família, então, segundo, aqui eu estou usando aqui uma citação do Dr. Van Groningen, num livro que ele escreveu com a esposa dele, a Harriet, acho que esse é o nome, chamado A Família da Aliança, né, Instruções Bíblicas para a Vida Familiar, que honra a Deus. Isso é um livro da editora Cultura Cristã, de 1997, a primeira edição. Ele vai dizer assim, então a família está baseada nesse ambiente de aliança, logo a família foi chamada por Deus, abre aspas, para refletir o seu íntimo relacionamento dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E para refletir o relacionamento íntimo do amor que Deus tem com os portadores da sua imagem e semelhança. Ou seja, de um modo mais específico, o seu povo, que é o que o Dr. Van Groningen vai tratar. Então, a família, mesmo sendo algo planejado para toda a humanidade, né, nós vemos que ela tem uma característica mais importante e referencial quando aplicada dentro do contexto do povo que crê em Deus, do povo de Deus. Porque a família foi criada antes do pecado. Então era para expressar um relacionamento que a própria Trindade tem. Um relacionamento de amor, de respeito perfeito, de comunhão,
que a própria Trindade tem. Então nós que já fomos resgatados em Cristo, a nossa família precisa refletir isso. E a formação da família dentro dessa cosmovisão precisa refletir isso. Ou seja, precisa ser para a glória de Deus. É nesse sentido que nós vamos caminhar aqui. Você vai ver que, inclusive, na progressão bíblica, Deus vai dando vários direcionamentos, diretrizes, inclusive algumas proibições, para tentar, depois do pecado, manter o padrão familiar o mais próximo daquilo que ele realmente planejou para que fosse. O exemplo aqui clássico é a proibição do povo de Israel casar com estrangeiros. Né? Principalmente dar as meninas em casamento. Por quê? Porque dentro do contexto da aliança, os meninos recebiam o sinal da aliança e estavam em aliança direta com Deus. Já as meninas estavam debaixo da aliança com Deus ou na figura do pai, enquanto ela era pequena ou solteira, e depois permaneciam debaixo da comunhão da aliança que Deus fez com o seu povo, na figura do esposo. Lembrando que no Antigo Testamento só os meninos recebiam o sinal da aliança, só os homens. Lembram disso? A circuncisão. Agora, então por quê? Se a menina casasse com um estrangeiro, que não servia a Deus, que não tinha aliança com Deus, ela estava saindo da aliança com Deus. Ela estava perdendo a comunhão que ela tinha com Deus. Porque ela se tornou uma só carne com esse marido não é crente, esse marido não serve a Deus, então ela saía da aliança. Por isso Deus chegou para o povo e falou, é proibido, não dê suas filhas para os estrangeiros. Para que elas não saiam da aliança, da família da aliança. Dessa aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Então, veja que Deus, mesmo depois da queda, ele coloca essa ideia de família em primazia, irmãos, em uma posição de destaque na história da nossa redenção. Tudo bem até aqui? Então tá caminhando um pouquinho mais aí. Então nós vemos que a família foi planejada e criada por Deus para a glória do próprio Deus, com o objetivo de gerar benefícios para o homem e para a mulher, e povoar a terra, cumprindo aquilo que nós já explicamos aqui, que é o mandato social ou familiar. Dá uma olhadinha aí. Agora, nós lemos já o verso 28, vamos ver agora no capítulo 2, o verso 18. Gênesis capítulo 2, verso 18, vai dizer assim, disse mais o Senhor Deus. Lembrando que o capítulo 2 é o recontar da história da criação dos homens, só que dando um foco de um modo mais específico, tá? Então disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Depois, no decorrer do curso, nós vamos tratar de todas essas nomenclaturas aqui. Havendo, pois, o Senhor, então, Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu, a todos os animais selváticos, porém, ou para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformara numa mulher, e lá trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Até aqui por enquanto. Alguns teólogos vão tratar da ideia que o termo hebraico permite, que na verdade essa costela, que seria traduzida por lado, uma das possibilidades de ser traduzida por lado, aponta para a ideia de que foi uma metade, uma lasca, né? Não só uma costela propriamente, como na tradução sugere. E esses teólogos defendem essa ideia, primeiro, pela própria etimologia da palavra hebraica aqui, e segundo, pela declaração de Adão, que diz, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Se você pegar só a costela, você só tem o quê? Osso, tá? Aí, então, alguns teólogos entendem que esse lado, essa palavra que pode ser traduzida por lado, não se refere só a uma costela, mas uma parte. E aí, então, brincando com vocês, né, o teólogo Fábio Júnior,
né, acerta quando ele escreve a música, né, Metade da Laranja lá, como que é a música que ele escreve? Alma Gêmea, né? Brincando aqui com você. Mas a ideia é que então há essa possibilidade do lado, tá? E não da costela, para que fique mais conectado à expressão de Adão. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Para nós não importa se é o lado, se é a costela. O fato é que dentro da nossa crença o Senhor criou o homem e mulher, né? E aqui ele explica que a mulher foi retirada do homem para dar essa ideia da conexão, a necessidade desse unir-se a si mesmo. Se você observar aí o verso 24 agora, aí nós temos aquilo que o próprio Cristo vai usar esse versículo lá no Evangelho para apontar sobre a perspectiva indissolúvel do casamento, né? E de que por que Deus odeia o divórcio, né? E de que só foi permitido por conta da dureza do coração, é que Jesus vai falar, registrado lá em Mateus 19, se não me engano. Então o que diz aí Gênesis 2:24? Por isso, deixa quem? O homem. Vou parar aqui. Dentro da perspectiva da instituição familiar, irmãos, a responsabilidade da formação da família, do núcleo base da família, é de quem? Do homem. Esse movimento aí, contemporâneo, né, que foi produzido desde o marxismo social, de colocar as mulheres no mesmo pé de igualdade, teve avanços maravilhosos em todos os sentidos, mas não porque a Bíblia foi contrária a isso. Nós vimos recentemente, estudando sobre a mulher virtuosa, lá de Provérbios 31, que há 3.000 anos atrás essa mulher já era independentemente financeira, tinha uma independência financeira do seu marido, lembra disso? Que tinha uma liberdade em todos os sentidos. Então, o machismo nunca foi um padrão bíblico. O patriarcado nunca... Mas a responsabilidade de funções foi colocada sobre o homem. Então, dentro de um contexto contemporâneo, essa ideia, né? A mulher pediu o cara em casamento. Não tem isso agora? Ô criatura, o Juninho já é um banana. Já é um carça moiada. Ele já não toma atitude nenhuma, o Juninho. Não é o nosso Juninho aqui, o nosso cucurela aqui, né? O Juninho, um personagem fictício. O Juninho fictício já é um Zé Ruela, né? Marca maior. 45 anos, jogando videogame, tomando Todd, que a mãe vai levar 10 horas da noite para ele em casa. Aí começa a namorar, aí a mulher vai pedir o Juninho. Não faça isso. Deixa o homem. A responsabilidade é masculina. Porque o pastor é machista. Não. Eu sou bíblico. Diferente. Se um relacionamento começa com a mulher assumindo a responsabilidade de liderança, sabe o que vai acontecer? Você vai me dar trabalho no gabinete. Você vai me dar trabalho no gabinete. E se não der, se for só isso, ainda tá bom. Porque aí eu chego no gabinete lá, nós dá um jeito lá. Agora, o problema é que isso vai dar um problema na sua vida. Na criação da sua família, na criação dos seus filhos. O padrão do planejamento de Deus, da liderança familiar, é colocada sobre o marido. O marido, nós vamos ver isso quando tratar das funções e papéis do marido. Meu amigo, você que tem que ser o cara que leva a burdoada. Não só o cara que mata a barata, mas é o cara que luta com o leão todo dia. Pastor, minha mulher não vai fazer nada. Ela vai fazer as funções dela. Tem marido que reclama que, pastor, eu procuro minha mulher está sempre cansada. Está cansada porque você não está assumindo. Ela está puxando muita responsabilidade para cima dela, ela fica cansada. Deixa a mulher viver uma vida tranquila. Faça parte do dia a dia da casa, do cotidiano da casa. Que aí você vai ter uma mulher de noite para você. Agora, se a mulher é tudo, e você é o Juninho jogando videogame, meu amigo, aí vai estar cansada mesmo, com toda certeza, dor de cabeça.
Porque ela vai estar pensando no planejamento familiar, que era responsabilidade sua. Nas contas que tem que pagar amanhã, que era responsabilidade sua. Deixa o homem, pai e mãe. E aí, outro princípio. Uma sequência aqui bíblica, né? Olha de novo aqui para o verso 24. Deixa o homem, pai e mãe. O primeiro verbo que aparece aí é deixar. O que é esse deixar, pastor? É tudo. É o deixar geográfico. Ô pai, eu posso fazer um puxadinho aqui? O terreno do senhor é grande? O terreno do senhor é dele. O terreno é dele. Se o terreno dele é grande, parabéns para ele. Se você quer casar, vai procurar o seu terreno. Não é no terreno dele. É deixar geográfico. Tem gente que nem um puxadinho faz. Pai, se eu pôr uma cortina aqui, ou se a gente só fechar essa porta aqui, não faça isso. Quer formar família, meu amigo, você tem que ter condição de deixar pai e mãe. Você tem condição de pagar aluguel ou comprar sua casa? Não, não tem. Então sossega o facho. Você não é um homem ainda. Você pode ter 45 anos, mas você não é um homem ainda. Porque para ser homem você tem que ter condição de deixar pai e mãe. Geograficamente, financeiramente. Ô pai, acabou o papel higiênico aqui em casa, pai. Ô pai, tem como só adiantar a mesada? Você já casou, negão, não tem mais isso. É deixar financeiro. Porque se seu pai estiver ainda pagando a cesta básica lá para você, aí, seu pai que vai mandar na sua casa, não é você. Deixar geográfico, deixar financeiro. Deixar emocional. Você tem que resolver seus próprios problemas. Ô pai, Joaninha queimou arroz de novo, o que eu faço? Se vira, meu amigo, a mulher é sua, o arroz é seu, paga um curso de culinária para ela, faça o que você tem, o problema é seu. Se você não tem condição de resolver os problemas, você não é homem. Você pode ter 45 anos de idade, mas você ainda não é homem. Por isso, deixa o homem, pai e mãe. Você tem que ser maduro. Ah, pastor, qual que é a idade? Não importa. Tem menino de 18 anos que é mais maduro do que o outro de 45. Se você com 18 anos, você tem condição de ter a sua casa, pagar suas contas, cuidar do que é seu, sem depender do seu pai e da sua mãe, nem geográfico, nem financeiramente e nem emocionalmente, pode casar. Você é homem. É essa a perspectiva. Outro verbo que aparece aí. Deixa, então, o homem, pai e mãe e se unir. Vai casar, cara. União aqui simboliza casamento. É lógico que nesse contexto, que não era cartório, não tinha nada, era simplesmente conversa com o pai da moça, com a família da moça, conversa com a sua família. Você já tem condição financeira, geográfica, emocional de casar? Tem. Então tá. Então beleza, junta lá, arma a sua tenda lá, na onde você vai, abre um poço, começa a criar suas ovelhas lá e vida que segue. Lembra do caso de Isaac? O pai mandou lá, foi lá, conversou com os parentes, trouxe a moça, taraná, foi lá, foram para a tenda, coabitaram, pronto, casou. Então, mas é casamento. Terceiro verbo que aparece. Tornando-se os dois uma só carne. Há uma progressão. Deixa, une, faça sexo. Tornando-se uma só carne é vida conjugal, vida sexual. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 6 que aquele que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. Por isso que a promiscuidade é tão condenada. Lembra desse texto? 1 Coríntios 6. Então, o tornar-se uma só carne é consumar sexualmente a união. Só que o tornar uma só carne vem depois do unir, que vem depois do deixar. O que a nossa geração está fazendo?
Está invertendo a ordem do negócio. Depois que dormiu junto, meu amigo, você acha que o Juninho vai querer casar? A mamãe trazendo o Todd 10 horas da noite para ele? E se tá meio morno, ele fala assim, não, esquenta mais. Eu pedi para ela esquentar um pouco mais. E no micro-ondas não, porque ele não gosta. Tem que ser na canequinha. Aí se a mãe passou, aí depois tem que falar. Soprar. Ai, mãe, fez nata. Você acha que esse cara que dormiu com a namorada, que ainda toma Todd que a mãe vai levar de noite, ele vai querer casar? Fala para mim. Sim ou não? É lógico que não, cara. E aí você vê essas aberrações aí que a gente vê aí. Hoje tem mais Juninho do mundo que homem. Essa é a nossa realidade. E quem que causou esses... Quem que criou esses Juninho? Conta pra mim. Veio de Marte? Desceu uma nave espacial e soltou esses Juninho tudo no mundo? Não. Alguém criou esse negócio. Quem que criou esse Juninho? Ah, o pai e a mãe. Um pai que já era Juninho, né? A mãe que assumiu que não devia ter assumido, super protegeu o miserável. E aí agora nós estamos com essa situação. Nós não temos um homem para dar as nossas filhas para casar, irmãos. Os caras emocionalmente são abalados. Os caras não sabem lidar com as questões do dia a dia. Por isso nós temos que resgatar os princípios dos valores familiares para a glória de Deus. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Então Deus define, concluindo, né? Deus define a família como a união de um homem e de uma mulher pelo casamento, destinada a gerar filhos e a ser a base da sociedade, onde os valores pautados na essência do ser divino sejam mantidos, ensinados e praticados através de uma vida que cumpra as funções estabelecidas para a glória de Deus. Essa ideia, né, dos mandatos que nós tratamos lá, né? Quem propôs isso, talvez, a nomenclatura, foi Abraham Kuyper, né? Um pastor reformado, que foi primeiro-ministro, se não me engano, da Holanda, e que mostra que o cara que deixa a sua casa, ele tem que estar pronto para cumprir os 3 mandatos. A formação da família e a manutenção dela, o dominar, né? E ser esse líder que vai direcionar a família para o relacionamento com Deus. Então vamos lá, concluindo, na visão bíblica e na cosmovisão judaico-cristã, só existe um padrão familiar, baseado numa aliança criacional, com uma estrutura estabelecida onde um homem e uma mulher adultos, que tem que ter condição de deixar pai e mãe, né? Deixam uma estrutura familiar, que já é o pai e a mãe, deixa o pai e a mãe, para juntos agora, e em união, formarem uma nova estrutura para gerar filhos e sujeitar a terra, dominando-a como representante do próprio Deus. A origem, portanto, da família, dentro dessa cosmovisão judaico-cristã, está em Deus. E a sua existência só cumpre o seu real motivo de existência quando vivida sobre as ordens e direcionamentos do próprio Deus. E é isso que, se Deus permitir, nós vamos avançar aqui no curso Uma Família para a Glória de Deus. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje nós definimos aí a origem da família, né? Tratamos de algumas questões periféricas, no entendimento do próprio termo família. Definimos aí a nossa utilização da palavra durante o curso e do estabelecimento de um padrão bíblico de família. Então, pastor, porque meu vizinho juntou com outro homem. Não estamos falando dessa família. Estamos falando da família no padrão bíblico. Porque essa família lá do seu vizinho que juntou com outro homem, ela nunca vai cumprir com os propósitos para qual Deus estabeleceu a família na visão dele.
Ah, porque meu filho tem 2 pets, é os filhos dele. Não estamos falando desse padrão de família. Estamos falando do padrão bíblico. E se você quer ter uma família para a glória de Deus, nós temos que adequar a nossa família ao padrão bíblico e não o padrão dos nossos tempos. Alguma pergunta, irmãos? Presbítero Roberto? Sim. Já um modelo de relacionamento. Sim. De amor, de unidade, de tudo. De propósito, de finalidade. Vai. Com certeza. Então, irmãos, esse é o nosso desafio aí nas próximas aulas. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos começar a tratar então das normativas, das normas que o próprio Deus estabeleceu para que uma família seja de fato uma família para a glória dele. E aí começa a ficar mais espinhudo o negócio, porque aí a gente começa a tratar de situações que nós, obviamente, precisamos melhorar como família da aliança, mas que também vai confrontar aquilo que, infelizmente, os nossos filhos têm sido ensinados aí no convívio com os habitantes da terra, né? Com o povo do nosso tempo e que tem desprezado o padrão de Deus.